essa discussão sobre a América Latina deveria ser, dentro dessa escola latino-americana, uma das discussões mais importantes. Porque nós temos aqui a oportunidade de poder fazer o debate político sobre a situação latino-americana com a presença de vários companheiros de alguns dos países chaves da América Latina, onde a gente tem uma intervenção concreta, onde nós temos forças que intervêm na luta de classes, que estão construindo um projeto socialista consequente do CIT nesses países e que analisam a realidade refletindo essa intervenção. O que eu vou tentar fazer aqui nos próximos minutos é tentar colocar uma síntese de um debate geral sobre a atual situação latino-americana, que obviamente não vai ser capaz de aprofundar uma série de questões e uma série de temas, mas que tem o objetivo de estimular tanto a intervenção dos companheiros durante essa discussão, nas intervenções, como também o debate que vai ser feito de uma forma um pouco mais aprofundada nos grupos de discussão amanhã. O debate que nós fizemos hoje de manhã e hoje à tarde ajudam a contextualizar o debate da América Latina. E como ficou claro nesse debate feito hoje, nós vivemos uma crise gravíssima do capitalismo. Várias vezes o Tony e outros companheiros utilizaram a expressão ponto de inflexão, marco de mudança da situação internacional. Na América Latina, esse ponto de inflexão que representa essa profunda crise capitalista tem implicações peculiares e específicas. Nós não podemos fazer uma generalização da situação internacional e colocar os processos latino-americanos no mesmo patamar e na mesma situação, por exemplo, dos países que vivem o epicentro da crise internacional, como é o caso da Europa, principalmente, mas até certo ponto também os Estados Unidos e outras regiões. A América Latina vive uma situação peculiar. Na verdade, a gente poderia dizer que o auge da crise atingiu a América Latina, provocando um conjunto de processos de lutas sociais, de situações revolucionárias, de mobilizações de massas, há cerca de uma década atrás. A crise das políticas neoliberais e as primeiras manifestações da crise estrutural do capitalismo atingiram gravemente a América Latina no final dos anos 90 e no início da década de 2000 desse novo século. E nós vimos nesse período na América Latina uma crise econômica profunda, uma crise política profunda, a queda de governos, mobilizações de massas, situações revolucionárias. E depois nós vimos, no marco de uma conjuntura internacional mais favorável do ponto de vista do capitalismo, nós vimos uma certa recuperação econômica, anos de crescimento e anos de estabilidade. Então, o que existe hoje na América Latina, num certo sentido, na contramão do que existe na Europa, é uma situação onde ainda há bases para que uma parcela ampla da população, incluindo a classe trabalhadora, tenha ilusões de que a situação latino-americana não será como a europeia, de que a situação latino-americana não será como a dos Estados Unidos, e que boa parte dos países latino-americanos poderão alcançar uma situação que os coloca no nível do primeiro mundo. A gente viu no final do ano passado, no início desse ano, o anúncio de que o Brasil conseguiu chegar a ser a 6ª economia mundial, ultrapassando o PIB, por exemplo, da Grã-Bretanha. A gente vê uma enorme ofensiva ideológica, de propaganda, uma ofensiva do ponto de vista de ganhar consciência dos trabalhadores, da classe média, etc., no sentido de que o Brasil, por exemplo, caminha para ser um país de primeiro mundo, caminha para ser uma das potências mundiais, etc., etc. Nós temos que entender que existe alguma base social para que essas ilusões sejam construídas e plantadas na cabeça de muitos trabalhadores. Porém, essa visão é uma visão profundamente equivocada.
A América Latina é parte do sistema capitalista internacional e não há como a América Latina escapar do destino do processo de crise capitalista internacional. A ideia do descolamento da economia brasileira ou das economias latino-americanas em relação à crise capitalista internacional não encontra fundamento real. Agora, não basta dizer isso. A gente tem que entender como esse processo da crise internacional atingirá a América Latina, e ele vai ser um processo tortuoso, indireto, um processo que inclusive vai colocar desafios para a gente enfrentar situações nem sempre muito favoráveis. Uma das questões fundamentais a gente levar em consideração é que o crescimento econômico verificado em alguns países latino-americanos acelera contradições sociais, econômicas e políticas nesses países. A ideia de que há crescimento econômico em alguns países latino-americanos e que, portanto, haverá estabilidade social e política permanente não se sustenta. Na verdade, nós temos alguns exemplos de países latino-americanos onde o crescimento econômico acelerou contradições e levou a mobilizações importantes. Vamos dar um exemplo mais claro, mais emblemático do processo que a América Latina deve caminhar no próximo período, que durante o ano de 2011 marcou a situação latino-americana e internacional, que é o processo verificado no Chile. Na verdade, o Chile era o país que vivia na contramão do ascenso das lutas latino-americanas nos últimos anos, ou na última década, na verdade. E, no entanto, nós vimos em 2011 uma ruptura na situação política, uma ruptura na situação dos movimentos sociais. O ascenso de lutas protagonizado pela juventude no Chile em 2011, com marchas, mobilizações multitudinárias, com ocupações de universidades e com uma situação de luta que levou ao movimento sindical, a Central Unitária dos Trabalhadores, a CUT chilena, a convocar uma greve geral, um processo de luta intensa que levantou, além do tema da educação pública, levantou uma série de questões que colocam em xeque, ou que questionam diretamente o modelo econômico chileno. Pois o Chile foi um dos países que verificou crescimento econômico no último período. Da mesma forma, nós vimos crescimento econômico no Brasil no último período. E não dá para dizer, como alguns companheiros já mencionaram em outras discussões, que o Brasil não viveu lutas em 2011. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa discussão, mas uma das marcas do processo brasileiro durante o ano de 2011 foi um certo, relativo, mas importante ascenso de lutas, ainda que fragmentada, localizada, sem um grande movimento nacional, mas lutas muito importantes que aconteceram no ano de 2011. Da mesma forma, nós tivemos processos como o processo peruano, que também é emblemático da América Latina, porque o Peru é um dos países que verificou maior crescimento econômico no último período, baseado no típico modelo que hoje é implementado na América Latina, que é o modelo primário exportador, exportação de minérios, exportação de produtos primários, exportação do petróleo, de alimentos, etc., que com um cenário internacional marcado pela absorção desses produtos pela economia chinesa, por exemplo, pelas economias asiáticas principalmente, levou a uma situação de crescimento econômico em vários países latino-americanos. O Peru é um caso típico disso, que teve índices de crescimento que chegavam próximo dos 10% ao ano, em alguns anos no período anterior. No entanto, isso não significou, por exemplo, que o governo Alan Garcia, o governo ultra-neoliberal do Alan Garcia, conseguisse se manter no Peru. Nós vimos como a eleição de Ollanta Humala, que perdeu as eleições anteriores, que nas eleições anteriores adotava uma retórica de tipo chavista, de tipo nacionalista radical, no sentido mais de esquerda, de contestação do imperialismo, etc. O Ollanta Humala foi eleito presidente do Peru contra a candidata Keiko Fujimori, a filha do Fujimori, a candidata abertamente neoliberal, e na verdade isso aconteceu numa expectativa de setores amplos da população de dar um voto contrário às políticas neoliberais, um voto contrário, mesmo com o país verificando crescimento econômico. É óbvio que a eleição do Humala tem que ser vista no contexto da América Latina hoje. O Humala mudou a sua retórica.
É muito interessante o processo que aconteceu no Chile em 2011, porque a eleição do Mala, a campanha eleitoral do Mala, foi toda ela coordenada, por exemplo, pelos mesmos dirigentes que jogavam um papel importante no PT aqui do Brasil. Um dos coordenadores da campanha do Mala, da propaganda feita pelo Ollanta Humala durante a campanha presidencial, foi o Luiz Favre, por exemplo. Foram dirigentes do PT, isso marca um processo que a gente tem verificado na América Latina, que é uma tentativa de lulificação de vários candidatos em vários países. Na verdade, o que nós vimos no caso do Ollanta Humala foi um distanciamento da referência Chaves, uma deschavização do Humala e uma aproximação do modelo mais de Lula, que é um modelo de manutenção da lógica neoliberal, só que de manutenção com pitadas de preocupação social, com a busca de um pacto entre os diferentes setores de classe, etc, etc. Vocês terem uma ideia, na campanha do Humala, ele apresentou uma carta ao povo peruano, do mesmo jeito que o Lula apresentou em 2002 a carta ao povo brasileiro, que na verdade era a carta aos banqueiros. Era uma carta para tranquilizar os especuladores e banqueiros, porque não haveria ruptura na política econômica. E de fato, o que nós vimos foi um governo que começa, ainda que com uma tentativa, da mesma forma que o governo Lula, de aplicar algumas medidas sociais para conter a insatisfação, nós vimos, na verdade, um processo bastante contraditório no caso do Peru. Por exemplo, com a mobilização contra